Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Senhoras e senhores, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Nakamura, advogado há mais de 10 anos e tenho ótimas notícias para vocês. Isso mesmo, pessoal. Então, já deixa o like aqui nesse vídeo e nós já vamos começar. Saiu uma decisão muito importante do STF. Ela vai ajudar muito os pobres que precisam de remédios e atenção, temos notícias importantes sobre esse processo que podem repercutir na revisão da vida toda. Isso mesmo, então eu vou trazer tudo que você precisa saber. Eu só preciso que você assista esse vídeo até o final e se inscreva nesse meu novo projeto. Doutor Nakamura, INSS Fácil. Muito obrigado por estar aqui e para começarmos bem o dia, né, pessoal? Já vamos começando aqui com a palavra do dia. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Palavra de Filipenses. Comente amém para essa palavra aqui, pessoal. Prossigamos para o alvo, isso mesmo, sem esquecendo do que ficou para trás. Vamos juntos. Vai dar tudo certo, pessoal. E que decisão que é essa aqui, pessoal? Deixa eu já trazer. Eu estou aqui diretamente do site do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Que ele trouxe de forma bem esquematizada aqui. E é o seguinte, pessoal, saiu essa decisão do STF, né? Que ele já vinha julgando há um certo tempo. E aí, qual que foi a tese que ele decidiu, né? A Corte Suprema consolidou entendimento no sentido de que somente as ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa devem ser propostas necessariamente em face da União. Calma lá que eu vou explicar. É o seguinte, você sabia que você pode pedir remédios para a Justiça? Isso mesmo. Você pode entrar com um pedido, uma ação de obrigação de fazer na Justiça para que o Estado forneça medicamentos para você. É um direito seu. Claro, se já tiver lá no posto de saúde, se já tiver no SUS, ou se você já tiver um convênio que você consiga de graça nas farmácias, tranquilo. Agora, se houver a recusa em fornecer para o senhor, para a senhora, um medicamento, você pode sim procurar a Defensoria Pública ou até um advogado, mas nesse caso aqui recomendamos fortemente a Defensoria Pública, porque eles fazem um trabalho excelente já, né, nesse tipo de ação. E a dúvida que pairava é a seguinte: eu entro em face de quem? Eu entro contra quem? Eu entro contra o município? Eu entro contra o Estado da Federação? Ou eu entro contra a União? Quem que tem mais dinheiro, pessoal? É o município? É o Estado? Ou é a União? Com certeza, quem tem mais dinheiro é a União, né? Os estados também são muito ricos. Agora, os municípios, muitos vivem de pires na mão, pedindo recursos para os estados. Tem muitos municípios que não conseguem se sustentar, que não conseguem, que têm déficit, né? Que têm dívidas que crescem todos os anos. Não conseguem arrecadar ou gastam muito mal. E aí fica essa dúvida, né? Porque aí você vai pedir para o município, ele vai falar que não tem dinheiro. Você vai pedir para o estado, vai falar que não tem dinheiro. Se pede para a União, né? Aí o que que acontece? A Justiça, o STF decidiu aqui para tirar qualquer dúvida. É uma ação que vem correndo já tem um tempo, né? E para não ficar nenhuma dúvida, o STF decidiu que você pode entrar contra qualquer um. Isso mesmo, o STF posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados. Ou seja, se você quiser, você pode entrar contra o município. Se você acha que vai ser mais rápido,
Se você quiser, você pode entrar contra o Estado, ou se você quiser, você pode entrar contra a União, ou se você quiser, você pode entrar contra todo mundo. Isso mesmo, pessoal. Então isso é muito importante que você saiba. Você não pode ficar sem o seu remédio. Outra dúvida que pairava é a seguinte, né? Eu já vou falar sobre a revisão da vida toda. Você precisa acompanhar comigo, é um vídeo rápido aqui, você já vai ficar sabendo. Outra dúvida que pairava era se o medicamento precisa constar no registro da Anvisa, né? Porque a Anvisa, ela tem toda uma lista de medicamentos, né? Então, por exemplo, para doenças mais tradicionais, mais comuns, como diabetes, hipertensão, assim, já tem uma lista de medicamentos, é até mais fácil de ver na lista. Agora, tem alguns medicamentos novos ou doenças novas, né, que às vezes ainda não constam no registro da Anvisa. E ficava essa dúvida, né? Será que eu posso pedir na justiça um medicamento que não consta no registro da Anvisa? Ficou também decidido que pode sim pedir. Só que aí, nesse caso, precisa constar a união no polo passivo, né? Então você precisa entrar contra a União se não tiver o registro na Anvisa. Por exemplo, o medicamento aqui, né, ocrelizumab, Ocrevus, né, ele está devidamente registrado na Anvisa, então nesse caso específico aqui, ele não precisou entrar contra a União se não quisesse, só se quisesse, tá certo? Então, que você precisa saber antes da gente falar da revisão da vida toda é que você pode sim pedir medicamentos na justiça, se informe da Defensoria Pública da sua cidade e que também você pode pedir até mesmo medicamentos que não estejam com o seu registro na Anvisa. Às vezes são medicamentos mais novos, né? Então você pode pedir também, só que nesse caso vai ter que ser contra a União. E se tiver na Anvisa, aí você pode pedir ou contra o município, ou contra o estado, ou contra a União, ou contra todo mundo. Beleza? O STF já afirmou essa tese aqui, né, que os entes da federação são solidariamente responsáveis, ou seja, quando é responsabilidade solidária, qualquer um dos três vai poder pagar. Um dos três eu digo União, estados e município. Beleza, pessoal? Então vocês já levam essa informação aí. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que nesse mesmo processo, vocês lembram que eu falei que ele foi sendo julgado há um certo tempo, né? Por quê? Porque saiu a decisão e depois entraram com embargos de declaração, embargos declaratórios. Ele é um recurso, né, que não tem o condão de alterar o mérito da questão, mas ele pode alterar alguns pontos, né? Ele serve para suprimir uma obscuridade, uma omissão ou uma contrariedade ou até mesmo um erro material. Olha essa discussão aqui, né, que foi transcrita. Olha que interessante esse debate. Olha, entrou com embargo de declaração, né, e esse julgamento ele foi feito no plenário virtual, assim como a revisão da vida toda. Então, olha que interessante. Em negrito está o nome do ministro que falou e depois a fala dele, né? Então, o Roberto Barroso ele pergunta para o Fux. Ministro Fux, existe precedente de embargo de declaração contra a decisão do plenário virtual? Aí o Fux falou, não. Barroso falou, portanto, é a primeira vez que vamos apreciar isso. Olha isso, pessoal, né? Porque sendo confirmado a derrubada do pedido de destaque, o que aconteceria? Iria abrir prazo para os embargos de declaração. O próprio AGU, advogado-geral da União, Bruno Bianco, falou em entrevistas, né? Ele já tinha falado, olha, realmente, se a gente perdesse, a única ferramenta assim seria o recurso dos embargos de declaração. Ele mesmo falou isso, né? Que realmente, processualmente falando, depois do STF, você vai recorrer para onde, né? Você não tem mais para onde recorrer, você só tem os embargos de declaração. É isso aí mesmo, tranquilo. Aí o que aconteceu? O Barroso levantou esse questionamento, né? Ele falou, existe algum precedente, né? Alguém já entrou com embargo de declaração contra a decisão do plenário virtual, assim como plenário virtual, relembrando, foi o caso da revisão da vida toda? O Fux falou que não,
E o Barroso falou que é a primeira vez, né, que iriam apreciar. Eles não iam nem primeiro apreciar o mérito dos embargos de declaração, eles iam primeiro apreciar se cabe ou não. Se cabe ou não, tá certo? Aí o Dias Toffoli já entrou, né, na conversa dando a sua opinião, falou, eu acho que é cabível. Aí o Barroso falou, portanto, acho que a primeira questão é de cabimento e se a discussão deve ser em plenário físico ou levada a plenário virtual. Por exemplo, a revisão da vida toda, sendo derrubado o pedido de destaque, abrindo-se prazo para os embargos, será que os embargos seriam julgados no plenário virtual ou seriam julgados no plenário físico, né? Aí o Luiz Fux, ele foi o relator desse caso aqui e também, né, o presidente do STF, ele falou o seguinte, não, a questão é um pouco diferente. A questão é se cabem os embargos de declaração. Isso é uma questão de admissibilidade. Agora, o mérito, aí o Barroso, isso, eu preciso dizer que eu, no mérito, nessa repercussão geral, até votei de modo divergente. Eu tenho uma posição contrária à solidariedade, mas não é disso que se trata aqui. Quando o Barroso fala que ele é contrário à solidariedade, não quer dizer aquela solidariedade que a gente tem com o próximo. Ele quer dizer da responsabilidade solidária, tá certo? Da responsabilidade da união, né? Se tiver a questão lá de medicamentos que não estejam no rol da Anvisa e tudo mais, tá bom? Não é o sentimento de solidariedade, não. É a responsabilidade de arcar, tá? Muito bem. Aí o Luiz Fux falou, sim, também se trata. Aí o Barroso, a maioria reafirmou a jurisprudência, né? Ele concorda, o Fux concorda. Agora, o que o Fux falou? O que eu entendo é que é incabível, é que é um placar dispar no plenário virtual, mas sufragada a reafirmação da jurisprudência por maioria, não pode levar a que se tenha que julgar o processo no plenário real, porque senão acabamos com o plenário virtual. Então, o próprio Fux entende que não deveriam ser julgados esses embargos no plenário real, no plenário físico, e sim já no plenário virtual, porque senão, se tudo que todo o embargo de declaração for, né, tiver no plenário virtual, vai ter que trazer para o plenário físico de qualquer jeito, então vai acabar com o plenário virtual. Isso ele mesmo falou. Essa é a importância do plenário virtual. Então, olha aí, pessoal, como o pedido de destaque precisa ser derrubado e para que a decisão do plenário virtual seja mantida. E vamos continuando aqui. Olha o Barroso, eu concordo plenamente, mas a questão que eu coloquei é que, como é a primeira vez que nós estamos tratando de embargo de declaração, Luiz Fux completa estabelecer essa premissa. Olha o Barroso, eu acho que a gente tem que estabelecer que cabem, então, embargos de declaração para o plenário físico de decisão do plenário virtual. É isso que a maioria acha? Fux falou, eu entendo que é admissível. O Dias Toffoli também, eu entendo que cabem. E o Marco Aurélio falou, né? Ter-se-á uma limitação, vai ter que haver uma limitação. Creio que não admitiríamos o cabimento dos embargos de declaratório se decidido apenas o incidente alusivo à repercussão geral. É que houve o julgamento de fundo do recurso extraordinário, por isso os embargos declaratórios são adequados. Então eles não decidiram se só vai ter repercussão geral ou não. Além da repercussão geral, eles também já julgaram o recurso extraordinário. Então estão entendendo aqui que caberiam os embargos de declaração. Olha o Barroso falando. Essa é uma observação que eu considero relevante, porque aqui, e o ministro Marco Aurélio tem razão, quer dizer, ao reafirmar a jurisprudência, nós julgamos o caso. Portanto, a hipótese é diferente, Vossa Excelência tem toda a razão, porque senão vai começar a haver embargos de declaração, e o Marco Aurélio completa, conflito de interesses. O Dias Toffoli, né, completa aqui, eu entendo que o caso é relevante, seria interessante trazê-lo ao plenário físico, acolher esses embargos para submeter a julgamento essa reafirmação ou não de jurisprudência no plenário físico, o tema é muito relevante. Olha o Luiz Fux. Olha
essa frase aqui do Luiz Fux. É isso que eu sou contra. Sou absolutamente contra isso. Isso inviabiliza o plenário virtual. Olha, atenção, em português, claro. Então, toda vez que houver uma divergência no plenário virtual, nós vamos ter que trazer o processo, ou seja, trazer para o plenário físico. E o Luiz Fux é o presidente, né, pessoal? Então, eles continuam discutindo aqui, tá certo? Cabe ou não cabe, né? Uma votação que não é unânime, será que volta para o plenário real, plenário físico? O ministro Marco Aurélio também já tinha se posicionado, né? Então teve a discussão dele aqui, o Barroso também. E aí, pessoal, nesse caso aqui, né, eles decidiram por julgar os embargos de declaração, tá certo? E o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, né, a defesa, né, o Barroso completando, só julgam os embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão. Né? Então, o Fux, a todo momento, ele relata a importância do plenário virtual. E é por isso que nós acreditamos que o pedido de destaque precisa ser derrubado para ser respeitada a maioria que foi formada, né, no plenário virtual por 6-5, na revisão da vida toda. Essa decisão precisa ser respeitada. Vocês estão vendo aqui, né? Os ministros participaram dos debates e tudo mais, até que depois esse caso levou mais um certo tempo, até que foi julgado lá os embargos de declaração e foi confirmada essa decisão que eu trouxe para vocês. Mas eu quis trazer os debates que ocorreram durante o processo também, para vocês verem como é importante a questão e como Luiz Fux vê a questão do plenário virtual, tá certo? E agora, a parte que vocês gostam, né? A participação aqui dos amigos aposentados. Antônio Marcos Santos, boa noite, doutor. Faço parte desta luta. Sou um dos aposentados lesados pelo INSS. Precisamos organizar uma marcha a Brasília, STF, dos aposentados que têm direito à revisão da vida toda, com o objetivo de mostrarmos a nossa força. Olha aí, pessoal, já deu mais de 28 likes. 28 likes aqui nesse comentário do senhor Antônio Marcos. É isso mesmo. E aí, o que vocês acham? Né, de uma marcha a Brasília ao STF, com respeito, é claro, né, mas também sabendo que temos um direito pautado na Constituição, né, o direito a protestarmos pelos nossos direitos. Olha só, organizar uma marcha a Brasília, né, eu tô vendo que tem muita gente já aqui na região, e vamos seguindo, pessoal. Olha aí, comenta aí o que vocês acham e comenta que horário que vocês assistem os vídeos aqui, pessoal. Se vocês assistem de manhã ou de noite, né? Que se vocês assistem já na hora que sai, porque aí eu vou me organizando e aí eu vou fazer as lives nos horários que ficarem melhor aí para vocês, para a gente bater um papo juntos, tá bom? Roberto Barros aqui também participando. Estamos juntos, orando e confiando. O Senhor irá nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém, senhor Roberto. Olha só. Antônio Luiz do Rego. Doutor Nakamura, boa tarde. Não sou formado em Direito, mas sou formado em Administração de Empresas. Tenho 2 filhas formadas bacharel em Direito, portanto, sou apaixonado em Direito. Mas, quando comecei a ouvir os teus vídeos, fiquei mais ainda. Aliás, considero um dos mais brilhantes advogados nesta área previdenciária. Olha que legal. Dr. Nakamura é aquele profissional de alto quilate, juristas do Brasil, que representa com nobreza os aposentados e pensionistas do nosso país. Que Deus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. Antônio Luiz do Rego, Ponta Grossa, Paraná. Ô, meu Paranazão bom! Senhor Antônio Luiz do Rego, olha, eu tô arrepiado aqui, hein? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo reconhecimento. Isso mostra que eu estou no caminho certo, né? Tem muita gente tacando pedra em mim, mas eu não me importo, porque eu vou continuar no que eu acredito, que é o direito dos aposentados e pensionistas. Tem gente querendo desvirtuar a conversa, levar para o lado político, e eu não admito que nenhum aposentado e nenhum pensionista fique para trás.
O aposentado bem informado é o aposentado respeitado, isso mesmo, porque se vocês não soubessem dos seus direitos, como é que vocês iriam exigi-los, né? Como é que você vai pedir um direito que você nem sabia que existia? E o INSS ele estava contando com isso, hein? O INSS ele estava contando com isso. O INSS ele não queria que você ficasse sabendo que ele não considerou as suas contribuições anteriores a 94, mas nós estamos aqui para mostrar essa verdade e tantas quantas outras verdades forem necessárias. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado, senhor Antônio. Você também que está me assistindo, deixa o seu like aqui, inscreva-se no meu canal Dr. Nakamura INSS Fácil, para nós fazermos parte juntos desta luta, direto de Brasília, também com escritório no Paraná. Quero ser uma ferramenta da voz do aposentado, com muito respeito, mas sempre com fundamento jurídico. Isso mesmo, pessoal. Vocês podem ver em todo vídeo eu trago fundamento jurídico. Eu não vou me esquivar da responsabilidade que eu mesmo chamei para mim. Eu chamei a responsabilidade. Eu quero ser uma ferramenta dos aposentados aqui em Brasília e no Brasil inteiro. Se Deus me permitir e se eu merecer, eu vou continuar representando os senhores aposentados e pensionistas. Podem ficar tranquilos. Eu não sou o único, nem sou o maior. Tem até, tem advogado aqui com muito mais inscrito, muito mais visualização, muito tranquilo. Estamos juntos no mesmo barco. Eu considero os outros colegas, os que trabalham honestamente e os que estão defendendo os aposentados, já são meus amigos. Eu já considero meus amigos. Eu não vejo como concorrente, não. Até porque quem está errado é o INSS. Pessoal, vamos falar o português claro aqui. Então, muito obrigado mesmo por essas palavras e com umas palavras dessa, realmente foi a melhor forma possível de encerrarmos esse vídeo aqui de hoje, tá certo? Eu fico muito emocionado e muito obrigado mesmo, de coração. Isso mostra que estamos no caminho certo, pessoal. E atenção, hein? Atenção, inscreva-se nesse canal porque eu vou fazer live sobre abaixo-assinado, tem novidade chegando por aí. E vamos juntos, pessoal. Revisão da vida toda e muitos outros direitos. Vai dar tudo certo. Vamos crer e vamos lutar. Estamos juntos. Muito obrigado e até os próximos vídeos.